Mais uma live comigo, nosso mestre, professor Alexandre. Hoje com um tema, acredito que talvez seja mais técnico, mas bora lá, faz parte também. Mas é um tema acalorado, é um tema que quando o psicólogo e o psicanalista ouve, né, e o psicólogo na abordagem da cognitivo-comportamental ouve, ai, 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 dá aquela coceira no corpo inteiro, a gente não sabe nem por onde começa, mas aqui a gente vai saber por onde começa sim. E vamos começar primeiro com o nosso tema. O Ale já entrou, deixa eu aceitar o Ale aqui. Vamos começar com o nosso tema. Deixa só, opa, Ale, recebeu aí? Olha eu aqui. Opa. Ó, você aí. Dale! Com um novo sorriso, mas um sorriso amarelo pro Cofém. É verdade. Um sorriso metálico pro Cofém. Ale, vamos Tudo é começar questão de depois. hábito, vai. Relaxa que uma hora a gente se habitua. Vamos lá, muita calma nessa hora. Bom, eu comecei aqui, não sei se você ouviu, assim, tem muita coisa para falar referente a esse tema, que quando um psicólogo, de qualquer abordagem, principalmente a questão do cognitivo comportamental, ou um psicólogo que é psicanalista, ouve que a psicoterapia breve está também para o enfermeiro, como assim? Dá aquela coceira no corpo todo, dá aquele ataque cardíaco que a gente nem sabe por onde começa. Falei, mas aqui a gente vai saber por onde começar. Primeiro pelo tema. Então, o tema da nossa live hoje é o quê? É os ataques do COFEN à psicologia e a exclusividade das técnicas e ferramentas. Esse foi um tema que foi proposto e ganhou na nossa na nossa enquete e votação que nós fizemos. E aí, Ali, antes de falar, boa tarde, Li, bem-vindos todos. Antes de passar a bola para você, como sempre, eu falei, pera lá, vamos deixar um pouco mais acalorado. Eu fui lá, falei, deixa... Olha, Calorado. Já não basta o calor no meio do inverno que nós estamos enfrentando. né? E esse tema que, ai, 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 peraí. Eu fui lá buscar a base normativa e requisitos do COFEN no que se refere à psicoterapia. É rapidinho. Sim. Então, tem a resolução do COFEN número 678 de 2021, que regulamenta a atuação da equipe de enfermagem em saúde mental e psiquiatria, englobando o atendimento emocional e o relacionamento terapêutico. Depois vem um parecer, nossa, Terapêutico. terapêutico. Essa é uma resolução de 2021. Agora tem o parecer normativo de 2012, que é o 2 de 2012 do COFEN, que estabelece que a psicoterapia de base analítica é uma atividade aberta a outras categorias profissionais, além da psicologia, incluindo o enfermeiro capacitado. Certo, Depois, tá correto. Tem depois, nada de errado. nada de errado, claro. Depois, pareceres recentes, como o parecer número 6 de 2026, o mais recente. Claro, Uhum. já falei. Reafirmam a legitimidade do enfermeiro especialista na condução de práticas psicoterápicas baseadas em evidências, como a TCC, Uhum. inseridas no contexto de saúde mental e atenção multiprofissional. Uhum. Exigência de especialização. É obrigatória a conclusão de curso de pós-graduação e especialização na respectiva área terapêutica para o exercício da atividade. Aí tem o que o enfermeiro pode e não pode fazer. Já passo para você. Ele pode realizar atendimento emocional, escuta qualificada e comunicação terapêutica, aplicar técnicas psicoterápicas, como TCC ou psicoterapia de base analítica, se possuir especialização na área. Utilizar Uhum. escalas e diretrizes clínicas gerais de suporte à saúde mental que não sejam privativas de outra profissão, no caso a nossa, Uhum. psicologia. E o que é vedado?
emitir laudos psicológicos ou utilizar ferramentas e testes privativos da psicologia e realizar diagnósticos nosológicos privativos de outras profissões regulamentadas. Uhum. E aí, Então, não tem ataque nenhum. Então, nenhum. encerramos a live aqui. Acabou. Por que nós... Estão tendo um ataque histérico, né? A categoria está tendo um ataque histérico com coisas que não são minimamente um problema. Talvez, Ale, você sabe que aí eu lendo, né, e quero trazer aqui também, eu lendo, claro, aí a gente lê, a gente fala, mas espera, tá tudo aqui normalizado, nesse sentido, o enfermeiro precisa estar capacitado. Talvez também o que acontece muito da confusão, eu acredito, eu fico pensando, claro que eu estou falando através de mim em primeiro lugar, como que o enfermeiro, ele tá lá fazendo atendimento dele. É claro que tanto o enfermeiro como todas as outras profissões, na maioria delas, está se relacionando com o outro, está ouvindo o outro, está fazendo tudo isso, né? Então, na área da saúde, qual é a porcentagem de enfermeiros para psicólogos no cuidado com o paciente? O enfermeiro é muito maior. 1.000 para 1? Exato. E psicoterapia, né? As legislações, vamos lá, as legislações internas do COFEM. Tá? Então vamos deixar muito claro. Isso. O COFEM legisla para os enfermeiros. Ponto. Ele não legisla para o Brasil. Ele pode, o COFEM, levar este tema para o Congresso Nacional, né? Senadores, deputados federais, que podem discutir sobre a questão da psicoterapia, que é a única coisa que está sendo abordada por esta resolução interna do COFEM para o COFEM. Então, o grande cerne da questão do debate hoje é a nossa tão desejada, tão propalada ignorância às regras do mundo que a gente habita. O problema não é o COFEM. O problema não foi a pedagogia criar uma especialização em psicopedagogia. O problema não foi os administradores assumirem funções que eram privativas do psicólogo no ambiente organizacional. O problema nunca foi os outros tentarem fazer coisas que a psicologia teria como atribuição específica. O problema é a nossa ignorância. Até porque, e aí entra também uma outra questão, que a palavra nomenclatura, podemos falar, psicoterapia, é uma questão que, então, ela não é regulamentada só para o psicólogo. Não, ela nem é regulamentada para o psicólogo, gente. Exatamente. Por isso também, né, quando você lê, é uma prática para qualquer pessoa. Não tem regulamentação para psicoterapia. Sim. Tradicionalmente, a psicoterapia é território, tradição. Tradição, não é lei. Tradição é tradição, lei é lei. Tradicionalmente é território de médicos e de psicólogos. Mas qualquer um, como a gente vem falando há milênios aqui no nosso espaço, qualquer um, por exemplo, pode fazer uma formação em psicanálise, em psicologia analítica, fazer uma especialização em TCC, fazer especialização nas áreas, entre aspas, que seriam da psicologia, esporte, etc., e trabalhar com isso. Na psicologia do esporte nós temos a mesma situação. Tem 90% de psicólogos que não conseguem depois se inserir no ambiente do esporte, e tem 10% de educadores físicos ou outras formações que já trabalham no esporte, mas eles ficam limitados a não poderem usar técnicas e ferramentas que são específicas da psicologia. Eles só podem trabalhar com as noções gerais, não podem aplicar
testes, não podem, né? Mas fazem. A questão central, por isso que eu estou chamando de... é a nossa ignorância em relação ao mundo que a gente habita, tá? Então nós vamos falar não do lugar do psicanalista, porque aqui a gente defende que, de fato, ela não é uma profissão e nem deva ser regulamentada, né? Porque no país Brasil temos o hábito de regulamentar profissões e dizer como esses profissionais se formam e somente o que eles podem fazer. Este é um hábito, vale sempre a pena lembrar, só brasileiro. Isto não é realidade no mundo. O direito aqui no Brasil é o direito aqui no Brasil. Ele não tem o mesmo valor para outros lugares do mundo. O direito americano é completamente diferente. Eles não escrevem um código civil de 8.000 páginas. Eles têm Constituição dos Estados Unidos, em 1800 e bolinha, e tudo que eles decidem é a partir desse texto de Constituição que tem 4, 5 páginas ainda em pergaminho, sei lá eu, né? Então, estamos falando de realidades ao redor do mundo diferentes. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender, que é o que eu estou chamando de ignorância, a gente quer entrar no mundo e ignorar as regras sob as quais o mundo vive. Então, eu tô cansado, literalmente, de ver psicólogo, né, enchendo o saco dos conselhos de psicologia, cobrando coisas dos conselhos de psicologia, esperando coisas dos conselhos de psicologia, que eles ignoram completamente o que é um conselho de psicologia, para que serve um conselho de psicologia. Um conselho de psicólogos federal, regional, né, não é uma reunião do clube de Luluzinha ou do clube do Bolinha de psicólogos, né, querendo melhorar a sua vida. Conselhos no Brasil existem para cuidar dos usuários dos serviços do psicólogo. Ele não é feito para o profissional. Ele não é feito para o profissional. Ele é feito para orientar. Tá lá, eu estou citando o texto que está na lei de criação de conselhos. Conselhos, tá? Inclusive o COFEI. Inclusive o COFEI. O único conselho que foge dessa regra é a Ordem dos Advogados do Brasil, que presta serviço para os advogados. Os outros conselhos orientam, disciplinam, fiscalizam e zelam pela profissão. Zelar pela profissão é isso que os conselhos vêm fazendo há algumas décadas, né, no Congresso Profissional, dizendo que a psicoterapia apesar de não estar na nossa lei que cria a profissão, a psicoterapia é um território de especialização, de capacidade, de prática da psicologia. A gente também não quer, falando aqui em termos de conselho, que ela seja exclusiva do psicólogo. Porque o psicólogo, apesar de ser psicólogo, ele também é outras abordagens teóricas, ele diz que ele não quer ter a exclusividade, né? Porque as outras abordagens, os humanistas, os fenomenólogos, os psicanalistas, etc., reconhecem que a formação é feita fora da psicologia, além da psicologia, e que outros profissionais podem e devem fazer essa formação também. Então a gente ignora as regras do mundo e fica cobrando ou lendo as coisas como se elas fossem um ataque ao nosso território. Não, os ataques que a gente tinha que sofrer, a gente já sofreu e ficamos reduzidos a nada, historicamente. E com essa ignorância de como as regras, como o mundo funciona, nós vamos acabar, de fato, desregulamentando a profissão mesmo. Não tem sentido. Então vamos lá, tá? Vamos falar do lugar de psicólogo, diga. Deixa eu só pontuar. Você falou a palavra ataque, exatamente. Isso é uma das coisas também que eu
tinha pensado para iniciar. O tema, os ataques do COFEM à psicologia, né, e a exclusividade das técnicas e ferramentas. Eu também iria falar assim, mas vou falar agora. Será que realmente é um ataque? Que é exatamente isso que você está trazendo. É interessante, né, a pessoa trazer um título assim já numa afirmativa, os ataques do COFEM. Porque eu estou me sentindo, né, privado, estão querendo disputar comigo a minha casa, o meu território. Não é nada disso, gente. Na hora que você lê, não é nada disso. Isso talvez tenha acontecido em outros momentos, quando os pedagogos invadiram o nosso território. Vamos lá, então vamos esclarecer as coisas, tá? Estou dizendo desde o início que o Brasil é um país que tem um hábito legal, um hábito jurídico, né, específico, tá? Isso a gente aprendia na educação antiga, em aulas de EMC, Educação Moral e Cívica, e aulas de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Essas matérias foram abolidas do currículo, meio que dizendo assim: eu vou te educar, estou falando de educação fundamental, média, eu vou te educar para você viver o mundo do jeito que você quiser viver. Você não precisa saber como ele está organizado. Ocupe o mundo do jeito que você quiser. Te vira aí, negão. Né? Então a gente entra no mundo, assina um contrato social, como a gente fala em psicanálise, né? Estrutura o psiquismo, assina um contrato social, sem saber com que social nós estamos assinando esse contrato. Então eu quero entrar no mundo e ocupar ele ao meu bel prazer, porque eu acho que ele tem que se dobrar a mim, não que eu tenho que me dobrar a ele, e eu nem preciso saber das regras dele. Né? Eu posso andar na velocidade que eu quiser. Eu posso dirigir por onde eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero cortar arma, eu quero dirigir a 100 por hora na Avenida Paulista. O que eu quiser. O que eu não quiser, eu não pago. Posso beber e que tá um hábito agora, né? Beber e sair atropelando do jeito que eu quiser. Eu tenho aqui o meu carrão, e meu carrão não anda 40 por hora. Meu carrão tem que andar a 100 por aí vai. Tá? Estamos falando aqui da patologia do mundo contemporâneo, que é o narcisismo. O mundo, né, ao invés de estar organizado socialmente, as pessoas acham que o mundo está organizado em torno de si. Só que isso, aplicado à nossa profissão, entra em conflito diretamente com o fato de ser uma profissão no Brasil. Então o Brasil tem um hábito jurídico, retomando o início da fala, específico. E no país, a gente legisla sobre tudo. Do nome da rua até leis para validarem leis que estão em desuso e que precisam ser colocadas em uso. A gente legisla sobre o óbvio. Dentro deste hábito jurídico, o Brasil tem por historicamente, dizer que serviços que são oferecidos à população, tá, devam ser catalogados como profissões. Tá? Profissões essas legisladas pelo governo federal. Certo. Que cada profissão tem a sua. Então, profissões que dirão como cada profissional deve se formar, e para isso o governo federal tem o Ministério da Educação e Cultura para legislar sobre como deve ser a formação de cada profissional, e o MEC faz isso, né, impondo não é bem o termo, mas construindo diretrizes curriculares para a formação de cada profissional, falando do século atual, tá? Diretrizes curriculares e avaliando a qualidade das formações oferecidas por faculdades ao redor do planeta, avaliando a qualidade da formação, do planeta não, do Brasil, né? Avaliando a qualidade da formação por meio do ENAD, Exame Nacional de Desempenho da Educação. E a cada triênio, né, as notas dos cursos de formação
são divulgadas publicamente para orientar as pessoas. Procura essa faculdade que a nota é 5, não procura essa que a nota é 2. Então, de 0 a 5, as faculdades são avaliadas na qualidade da formação que estão oferecendo. Então, esse é o braço, né, como a profissão, como o profissional deve ser formado para atuar em psicologia, para atuar em medicina, para atuar em direito, para atuar em veterinária, para atuar em letras, para atuar, ponto, tá? Então, a formação, o governo diz, né, estes serviços que são fundamentais para a população, os profissionais devem ser formados assim. Tá claro? Certo? Sim, claro. E isto acontece do mesmo jeito em outros lugares do mundo? Não. O exemplo mais simples, já que a gente idolatra tanto os Estados Unidos da América, estamos esperando a invasão deles para tomarem o poder aqui, né? Estamos pedindo, venham, né, por favor, tomar conta do Brasil, porque nós estamos nos perdendo à esquerda, né? Já que idolatramos tanto, o profissional de psicologia lá, ele faz uma faculdade de psicologia que quem monta o currículo é o próprio aluno. Ele tem lá um eixo básico, mas ele pode fazer, inserir matéria de economia doméstica, de walking street, andar na rua, literalmente, existe, né? Lugar que tem essa matéria universitária, sair caminhando pela rua, artes gráficas, pode fazer o que ele quiser. Ele monta o próprio currículo em mais de que 50%. 3 anos. Aí ele sai da faculdade como conselheiro. Ele só pode dar conselho. Se ele quer ser psicólogo, ele tem que entrar numa associação da sociedade civil, chamada APA, American Psychological Association, para na APA fazer uma formação de psicólogo. Tá? Então não é a mesma realidade. Na APA. Depende do curso que você vai fazer. Também ele vai escolher lá. E para ir para a APA, você pode ter qualquer profissão universitária, né? Qualquer habilitação universitária anterior. Tá. Só que tem mais um detalhe também, né? Você só entra numa universidade lá dependendo do teu histórico escolar. Tá. Lá não existe trabalho CLT, um monte de diferenças. Você ganha por semana, você não tem garantia de emprego, blá, 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 enfim, são realidades diferentes. Então, voltando para o Brasil, temos esse hábito. 5 anos de formação do psicólogo, que devem ser feitas de acordo com as diretrizes curriculares homologadas pelo MEC, trabalhadas pela categoria, mas homologadas pelo MEC, que dá essa cara de uma formação generalista, que a gente sempre fala, né? Generalista, né? Você vai conhecer várias teorias, várias abordagens e várias áreas de atuação da psicologia, né? E aí, formando-se, você entra na profissão. Então, como que o governo que definiu que aquilo era uma profissão, ele controla, ele fiscaliza, porque a formação ele controla e fiscaliza via MEC. Como que ele controla e fiscaliza a profissão? Abrir mão. Eu, governo, não vou montar um ministério das profissões. Todos poderiam fazer isso. É uma ideia que já esteve em pauta. Ministério das Profissões. O que eles fizeram? Nós vamos criar conselhos de categoria. Conselhos de categoria que são autarquias. Mas professor, o que é uma autarquia? Uma autarquia é uma entidade pública gerida pela sociedade civil, ou seja, pela categoria profissional, mas que presta contas para o governo. Tá. As contas dos conselhos são auditadas pelo Tribunal de Contas da União.
Os conselhos são geridos pela categoria profissional, mas presta contas. Mas Presta contas do quê? Não. Então, para você exercer uma profissão, você precisa se inscrever no conselho, pagar a anuidade desse conselho profissional, para poder ser um profissional, poder utilizar essa categoria, habilitado, etc. e tal, beleza, né? E tem que pagar a anuidade para esse conselho seguir as regras dele, porque o conselho existe para orientar, disciplinar, fiscalizar e zelar. Os conselhos todos, o de engenheiro, o de arquiteto, o de contador, o de médico veterinário, o de enfermeiro, todos têm essa função. Com exceção do direito. O único que perverteu a ordem, porque entende das leis, é o direito. E perverteu a ordem em que sentido? Além de fazer isso que o governo manda eu fazer, eu vou aqui oferecer serviços também para o psicólogo. Só que vai ver a anuidade da OAB e vai ver a anuidade dos outros conselhos. Então, eles conseguiram montar uma estrutura de desconto com editoras, planos de saúde, tudo que, né, seria, nas outras profissões, papel dos sindicatos. Porque aí sindicatos, sim, são civis e prestam conta para a sociedade civil, não para o governo. Tá? Então eu estou falando aqui de um lugar que eu pertenço ao CRP. E se eu pertenço ao CRP, eu estou dentro do guarda-chuva do CFP. Isso. E já estive politicamente atuando no CRP na virada do século, de 98 a 2001. Então, o que acontece? O que acontece é esse desconhecimento, essa ignorância. Que aí eu me formo e eu quero que o conselho me sirva. O conselho não te serve, meu querido. O conselho serve o teu usuário. O conselho existe para proteger o teu usuário do teu serviço. Então, o conselho vai te servir no sentido de, você tem alguma dúvida profissional? Procure o centro de orientação. Você tem alguma questão ética? Procure o centro de orientação. Sim. Né? Os conselhos são obrigados, né, a manter, independente das gestões, como eu falei que são da categoria, independente das gestões, eles têm que ter 2 comissões internas funcionando perenemente, eternamente. Nenhum grupo pode assumir o conselho e propor um funcionamento para os conselhos, né, que elimine essas 2 comissões permanentes, de orientação e de ética, entenda, fiscalização. Isso é obrigatório por lei. Então, a lei que cria conselhos diz isso, voltando. Orientar, fiscalizar, disciplinar e zelar. Então, conselhos são obrigados por lei a manter comissão de orientação, comissão de ética. A comissão de ética é para julgar o erro profissional, julgar as denúncias profissionais. E deveriam ter sido, as dúvidas sobre a profissão, deveriam ter sido tiradas junto às comissões de orientação. Então, mais um pouco. Quando o governo cria a profissão do psicólogo, em 1964, 62, depende do tempo em que a lei foi redigida e depois a lei foi votada e colocada para valer. Tá? 27 de agosto de 62, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas também foi. 27 de agosto é a data que a gente comemora o dia do psicólogo, né? Porque é a data que criou-se a profissão. O texto é muito claro, né? Vamos criar essa profissão, então somente o psicólogo pode usar métodos e técnicas psicológicas, só o psicólogo pode usar método e técnica psicológica. E como começamos esse debate aqui, né? A psicoterapia não é propriedade do psicólogo.
Exato, não é. Nem Não do é propriedade. psicanalista, É, bom, nem da psicologia. como eu sempre brinquei em sala de aula, você pega uma Coca-Cola, acima, do lado do nome Coca-Cola, existe uma bolinha com um R dentro. Que é Somente a registrado. Coca-Cola, por ter registrado isso, pode usar o nome Coca-Cola. Qualquer outra coisa não é Coca-Cola. Exato. Pepsi-Cola Pepsi não é Coca-Cola. não é. Baré-Cola, Não é. Baré-Cola não é Dolly Coca-Cola. Cola não é Dolly Coca-Cola. Cola não é Coca-Cola. Ponto. Qual o problema de entender isso? Não tem psicoterapia R. De Qualquer um psicólogo. pode. Qualquer um pode. O que a Exato. gente sempre fala é que a tradição, a história, que não começa com a profissão de psicólogo, inclusive, né? Né? A tradição, a história tem reservado aos médicos e aos psicólogos, né? O uso da psicoterapia. Mas nada impede que enfermeiros, como você bem leu nos textos aí, que enfermeiros orientem os seus enfermeiros com a devida especialização, façam a escuta, façam, seja lá o que for que eles fazem, com os pacientes, até porque eles é que estão 24/7 com os pacientes. Por isso que eu falei no meio da tua fala, te cortei para perguntar qual a porcentagem de enfermeiros, de médicos e de psicólogos com os pacientes. Os enfermeiros estão lá cuidando o tempo todo, 24/7. Se você tiver um psicólogo na unidade de saúde ou no hospital, etc., é um psicólogo para 10 mil usuários. Ah, Então, proporção desigual, impossível. Que psicólogo que se forma e vai trabalhar na UBS, vamos pensar assim, ele vai atender um psicólogo, no máximo dois numa UBS, quando existe na UBS, para atender uma população de 100 mil, de 80 mil pessoas daquela micro-região. Então, enfim, tá? A lei que cria a profissão diz o seguinte: só psicólogos podem usar métodos e técnicas psicológicas. Se já estamos dizendo que a psicoterapia não é específica, que métodos e técnicas são esses que são específicos do psicólogo? do psicólogo, É. o conhecimento direto. Métodos e técnicas. Métodos. Não. Conhecimento não é método e não é técnica. Conhecimento é teoria. Teoria, verdade. O método, o método é de ter uma sala aonde eu vou aplicar, não é? Aonde eu vou aplicar. Não, Como isso eu é vou setting. fazer? O método não é como eu vou fazer? Isso é o seu setting. Métodos e técnicas, tá? Entrevistas nas suas modalidades dirigidas, semidirigidas e abertas, métodos de trabalho. É isso que eu... Não confundamos com espaço de trabalho. Então, então mas a eu gente ia falar vai ter... tudo isso, que eu ia chegar aí. É o quê? O método, aonde que é, como que acontece. É isso que eu ia trazer. Entrevistas psicológicas. Abertas, semi-abertas e fechadas. Aquilo que a gente aprende na faculdade com os textos do Blair. Zé Blair. Tá? Entrevistas, método de trabalho, técnicas, os famosos testes psicológicos. Agora, teste psicológico não é aquele que está na internet. Teste psicológico não é aquele que foi pego da revista Capricho. Teste psicológico não é uma reportagem da Veja que elencou algumas coisas sobre o estresse. Teste psicológico são instrumentos específicos para avaliar questões específicas do universo da psicologia, percepção, inteligência, emoção, cognição, pensamento superior,
da memória, etc. e tal, né? Elaborados em algum momento, né? Até os testes projetivos também, elaborados em algum momento, né? Com toda a cientificidade possível e imaginável e sempre, vou repetir, sempre revalidados na realidade social, econômica e política na qual esses testes estarão sendo aplicados. Então não me venha trazer um teste que eu vi da Universidade Americana ou de um americano bonitinho, gostoso que criou alguma coisa e sair aplicando no Brasil. Então o Conselho Federal criou dentro da sua estrutura o SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, porque estava uma palhaçada na virada do século. Sabe o que é uma palhaçada? É uma palhaçada. Existiam testes aplicados para crianças em idade escolar, sei lá, vou chutar aqui que eu não lembro mais os dados corretos, tá? Testes franceses de avaliação de inteligência, de QI, que perguntavam para crianças de 8, 9 anos de idade quem foi Gengis Khan. Sendo que isso não fazia parte do currículo educacional das crianças até aquela idade, se é que faz. Sim, então como que elas teriam que saber disso? Então eu estou mencionando uma pergunta, porque eu peguei o teste lá francês, traduzi para o português e saio aplicando aqui. Cara, para tudo. Que um coach faça isso, problema dele, nem profissão é. Foda-se. Mas o psicólogo estava fazendo isso. E colocando milhões de crianças abaixo, na avaliação abaixo do QI. Quem foi Gengis Khan? Você sabe dizer quem foi Gengis Khan? Não conheço. Não? Eu não lembro, Alê. Você falou assim. Gengis Khan, vai. Quem que é? Gengis Khan era um grupo musical infantil da época do show da Xuxa. Nossa, Alê, eu não queria isso. Que eles cantavam comer, 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 comer. De chocolate, de chocolate. Não é o nome do grupo. Era um grupo musical, 2 caras vestidos de Átila o Uno e 2 modelos, cantoras, né, com roupas extremamente reduzidas, também fantasiadas de Átila Azuna, sei lá eu, tá? Que era o que na minha infância existia. Não, claro, Gengis Khan foi um guerreiro mongol que conquistou a Ásia inteira. Estendeu o território da Mongola pelas terras chinesas e russas, inclusive. O maior guerreiro da história. Que não faz parte da nossa educação fundamental. Então o Conselho vê esses e outros milhões de disparates. Eu lembro desse porque esse gera uma piada como a do grupo musical Gengis Khan, gera uma piada, né? Mas eram disparates horríveis. Então o Conselho baixou essa normativa do SATEPS e disse: todo psicólogo que quiser usar instrumentos, testes psicológicos, lembrando, método entrevistas, aberta, semiaberta e dirigida, fechada, né? Usar técnicas, que essas técnicas fossem validadas constantemente no cenário da profissão. Como que se valida? Faz uma pesquisa de mestrado ou de doutorado, estudando e submetendo ao conselho acadêmico primeiro, né, para ver se o teu trabalho foi feito corretamente. Mas é muito demorado, é muito chato, eu quero pegar uma coisa pronta e sair usando. Aí estamos vendo a merda que as pessoas estão fazendo com as avaliações neuropsicológicas. Tiram de dentro do protocolo chutando aqui, 30 atendimentos, tira 2 ou 3 testes de lá, aplica o teste e diz que a pessoa já tem autismo, TDAH e não sei o que mais, porque é isso que os planos de saúde pagam. Então, não precisa ser muito gênio para entender na minha crítica que
Os próprios profissionais estão cagando para os instrumentos e para as técnicas e métodos da psicologia. Nossa, E a gente teve, então vou contar só um pouquinho, tá? claro, Eu estou na lei que criou a profissão. vai. Métodos e técnicas, tá? Para orientação psicopedagógica. Isso no 64. Olha o cenário que nós estamos hoje. Uhum. A psicopedagogia deixou até de já ser uma especialização e está virando curso de graduação que pode, quando era especialização, tá? Vamos ficar nesse trecho, que era frequentado por psicólogos e pedagogos, e se dizia nesse curso que só os psicólogos poderiam fazer a parte clínica da psicopedagogia, os pedagogos poderiam se informar, né? Podia ser interessante para eles saberem dos aspectos psicológicos das crianças, mas a atuação clínica era só do psicólogo. É assim que está aí na realidade? Não. A gente já abriu as pernas e já vimos que ninguém quer manter isso como atribuição exclusiva. Está lá na lei ainda, mas... Então, orientação psicopedagógica. Seleção e recrutamento profissional. Psicólogo? Então, não, hoje Já, não. já há milhões de anos criaram-se formações exclusivas em RH que tem um monte de gente atuando na prática. Só não estão usando, muitas vezes, testes psicológicos, usam testes desses aí alienígenas que caem na realidade brasileira por causa do mundo corporativista. Ale, espera só um pouquinho. Orientação vocacional. Desculpa, só terminar os 4, senão eu vou esquecer. Orientação vocacional. Orientação vocacional? Antes era psicólogo que fazia análise, tinha sessões, aplicava os testes. Hoje... Daqui a pouco é uma matéria que nem existe mais nos cursos de psicologia, tá? Então, 3. E a 4ª atribuição específica do psicólogo, solução de problemas de ajustamento. Então vamos lembrar que nós estamos em 64, no pontapé inicial do governo militar. Solução de problemas de ajustamento é ajustar a conduta da pessoa à realidade que eu estou impondo. Isso não é psicoterapia. Isso é solução de problemas de ajustamento. E hoje eu posso, daqui 2026, olhar para as abordagens da psicologia. Eu acho que quem faz melhor esse trabalho de solução de problemas de ajustamento é a TCC. Humanista faz um tanto disso, no sentido de, né, botar a pessoa numa relação melhor com o social, né, em ajustar-se às suas emoções, mas TCC, a comportamental, trabalha, mas não é psicoterapia. Nunca foi. Na lei que cria a profissão, nunca foi a psicoterapia. Então, essas 4 atribuições eram específicas da psicologia. Essa que não fala de psicoterapia, orientação vocacional, que perdeu-se no tempo e no espaço, seleção e recrutamento, seleção profissional, que já dominaram esse território há muito tempo, e a psicopedagogia, que também já dominaram esse território há muito tempo. Restou para o psicólogo o quê? A luta atual dos conselhos é manter o psicólogo como uma das categorias que trabalha com psicoterapia. E que pode, apenas nós, usarmos os métodos e técnicas específicos da psicologia. E o que o COFEM está falando não é nada diferente disso. Então, e o que foi acontecendo aí, Ale? Legal, acho que você já tinha me falado há muito tempo atrás que você já tinha participado, né, de uma questão política. Foi dentro do CRP ou do Conselho Federal? CRP. Do CRP. CRP. Secretário da diretoria durante 2 anos e 2 anos e meio ano como tesoureiro. Olha só que legal. Então, assim, né, estamos aqui falando exatamente com a pessoa certa. Deixa eu só colocar uma correção. Não é secretário da diretoria, tá? Diretor-secretário, que é diferente. Ah, tá.
Porque secretário da diretoria parece que eu sou uma secretariazinha qualquer. Exato. Não, você foi Não, diretor, não. tá. Diretor secretário, que Muda todo o cuidava contexto. da administração do conselho. Pô, então tô falando com a pessoa certa, Ale. Mais uma vez. Ô, Ale, então, mas aí, qual que é a sua visão, a sua opinião até, de o que foi acontecendo que o Conselho Federal e Regional foi abrindo as pernas, como você disse, e Não foi foi. assim, que aconteceu? Ele não foi abrindo as pernas. Quem abriu as pernas foi o mercado, foram os psicólogos. O conselho tenta e faz de tudo para manter essas atribuições específicas para o psicólogo, mas o mercado, a parte da formação, que não tem mais a ver com o MEC, tá? Enquanto estamos falando de diretrizes curriculares, ENAD, a graduação, ela tem a ver com o MEC. Pós-graduação é um território velho oeste. Qualquer um pode fazer. Tá. Não precisa. Depende do mercado. Tá, Então, desculpa. as instituições que dão cursos de pós-graduação começaram a ofertar pós-graduação para quem tinha interesse, que pagava. E aí, quem que fiscaliza esses profissionais pós-graduados que não são psicólogos? Não é o Conselho de Psicologia. O Conselho de Psicologia só pode fiscalizar o trabalho dos psicólogos. Aí é problema de polícia. Então, se você tem um esportista, tá? Vamos para outro território aqui. Você tem um educador físico aplicando métodos técnicos, ele está em exercício ilegal da profissão. Quem acolhe a denúncia da ilegalidade da profissão? Tem que ser o Conselho de Educação Física. Não. Ilegalidade. Aí tem que ser o CLT. Não. A ilegalidade de uma profissão é um problema da sociedade civil. Eu saí agora. Tem que denunciar. Eu saí agora e dizendo eu sou médico, estou te prescrevendo tais e tais medicamentos, é um problema da polícia. Sim, sim. Então, assim, aí sou eu que tenho que denunciar. Claro. Se eu estou em exercício irregular, ilegal é uma coisa, irregular é outra. Irregular, quem que regula a profissão? Os conselhos profissionais. Os conselhos profissionais. Então, mas aí, Ali, tá. Entende o que eu falo da ignorância? É isso. Sim, é isso que eu confundo. E é isso que eu tô falando. Eu entendi, tá? Quem vai regularizar, orientar psicólogo é o Conselho Regional, o Conselho Federal. Tá. Agora, se você tem uma pessoa que não é psicóloga, o Conselho não tem nada a fazer com ele. Então, isso, tá aí. Só que aí, o Conselho de Educação Física, se a gente fizer a denúncia que aquele professor, aquela pessoa está praticando uma irregularidade... Denuncia. Tá, mas não quer dizer que isso vai ser... Se o Conselho recebe uma denúncia, ele vai encaminhar esta denúncia para as autoridades competentes. Certo. Como a gente sempre fez. Eu lembro muito claramente, tá? Na minha gestão, a gente foi fiscalizar um curso de formação de psicanalista. É do psicólogo? Não. Recebemos a denúncia de uma universidade cujos alunos de primeiro ano estavam fazendo formação nessa instituição. Fomos investigar e denunciamos, constituímos uma denúncia como conselho e denunciamos para a polícia. É problema da polícia. Certo. Não é um problema da categoria profissional. Então, a questão é anterior a isso. A questão é que ninguém denuncia. Absolutamente nada.
Mas aí vem aquele argumento, mas o conselho não vê? Não, o conselho não vê. Você sabe o que é o conselho? Em São Paulo, são 30 profissionais, 15 efetivos, 15 suplentes, que tem um universo de coisas mirabolante para cuidar, zelar, orientar e fiscalizar. E nós não temos, até pela baixa anuidade, mas para mim é alta, para você é alta, mas é baixa. Não tem como montar uma estrutura de fiscalização. Uhum. Mas quando há a denúncia, e ela é da competência do conselho, eu tenho aqui um psicopedagogo na minha clínica, no meu consultório, que é originalmente pedagogo, e que está aplicando o VISC, o VASC, o VUSC, a VOSC, blá, blá, blá. Ele é psicopedagogo, ele é pedagogo. Não tem o que fazer. Existe conselho profissional de pedagogia? Não, não existe. É problema de polícia. Então, ele está em exercício ilegal de profissão. O que o conselho de psicologia pode fazer? Nada. Além de encaminhar a denúncia para as autoridades competentes. É o que eu falo. Da ignorância que a gente quer ter e manter em relação à polis. E isso a gente engrena na ignorância que a gente quer manter, a distância que a gente quer manter da política. Eu quero escolher um deputado estadual, um deputado federal, um governador, um presidente que me sirva. Não, socorro. Ale, não rola, cara. Não, se te servir, não rola. Desculpa, tá alguma coisa muito errada aí no negócio. Ale, olha que importante, né, essa live, tanta informação que você trouxe, porque eu tinha me esquecido que você fez parte. Olha só, eu acredito que a gente precisa, talvez assim, eu não queria perder, Ale, mas na próxima, trazer. Eu gostaria que você pudesse, assim, agora eu vou passar a bola para você, trazer algumas sugestões referente a isso, que a gente possa falar na próxima live, de continuação, assim, porque isso que você está falando, Ale, é tão importante, mas é tão importante porque é o reflexo, e é exatamente o que você acabou de falar, é o reflexo daquilo que a gente faz, quer dizer, a gente já chega para o conselho, quando a gente se forma, a gente já chega com essa mentalidade de ter esse distanciamento. Mas isso tem uma causa lá atrás, desde quando nós nos relacionamos com a política, como foi uma outra live que nós fizemos. A gente pode tematizar, por exemplo, a questão das práticas alternativas de saúde. Sim. Que é o outro lado da moeda, né? O psicólogo se forma e ele invade áreas profissionais e traz para dentro da psicologia do jeito que ele quiser. Aí como que ele vai reclamar que o pedagogo está aplicando o teste XPTO que deveria ser de exclusividade dele? Como que ele vai reclamar? Usa floral, faz mapa astral. Gente, coisa que... São práticas complementares, eu não estou nem avaliando a qualidade desse saber, tá? São práticas complementares que são regulamentadas por lei como práticas complementares, não atribuídas a nenhuma profissão, mas que claramente, por serem práticas complementares e terem princípios muito mais religiosos do que científicos, alheios à psicologia científica, né, acabam detonando a prática do psicólogo. E não pode, isso é do Código de Ética, né, orientar e disciplinar, Código de Ética não pode fazer uso de recursos que não são da psicologia. E é o que mais constitui denúncia. Então, o que nós temos na realidade? É o psicólogo de bunda suja, não sabe limpar o próprio rabo, desculpa, né, a grosseira dos termos que eu estou usando, e fica apontando o dedo na ferida do outro que está fazendo a mesma coisa que ele. É de uma outra profissão, usando recursos da nossa. Por isso que nós perdemos tantos campos profissionais.
conquistamos milhões de outros. Tá? E isso é trabalho dos conselhos. A participação dos psicólogos no SUS, nas políticas públicas, em todos os espaços políticos que a gente possa imaginar, isso é conquista nas ONGs, isso é conquista dos conselhos de psicologia. A distribuição equitativa de avaliação psicológica para a CNH, para o porte de ar, conquista dos conselhos de psicologia. As 30 horas, que é a pauta, é conquista dos conselhos, que está sendo, né? Psicoterapia. Os conselhos trabalham para um caralho. Sim. Só que a gente não sabe usar. Ale, uau. Assim, A gente abriu não mais sabe usar. portas aqui. Exato. Então aí veio o COFEM, é isso que eu acho legal. Veio o COFEM com uma normativa interna. Exato, é interna, não tá? É interna. É do Conselho Federal de Enfermagem para os enfermeiros. Enfermeiros, auxiliares Técnicos também? E técnicos. É para eles, não é para nós. Ô, Ale, você sabe que... Agora, a hora que leva para o Congresso, é um problema nosso. A gente não briga que a empresa que eu trabalho, tá? Vou citar um exemplo real aqui, né? Pega um teste que é usado nos Estados Unidos, e isso é verdade, hein? Isso é verdade. Grafologia. E eu uso a grafologia para avaliar o perfil dos meus candidatos aqui. Isso que trouxe a empresa multinacional, é o dinheiro que está mandando. Olha. Nós tivemos, eu não sei se você lembra, tivemos um prefeito chamado Celso Pitta. Sim, o Pitta, nossa, eu era criança, eu lembro do Pitta. Filhote de Paulo Maluf. Ele baixou uma lei no estado de São Paulo. Você está sentadinha aí, né? Uhum. No tempo dele de prefeitura, ele baixou uma lei para o estado, para a prefeitura de São Paulo, não é nem para o estado. Porque para o estado precisa ser o governador. É a mesma discussão dos serviços de mototáxi. Você pode usar em Osasco, Guarulhos, Barueri, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Campinas. Na cidade de São Paulo, diz a prefeitura e os vereadores, não. Então o Celso Pitta, voltando, legisla para a cidade. Ele baixou uma normativa, uma lei municipal dizendo estão proibidos os psicólogos de usarem mapa astral na seleção de candidatos. Por que baixou uma lei? Porque isso estava acontecendo. Claro. E por que estava acontecendo? Porque psicólogo e astrólogo parece que tem tudo a ver. Ale, parece que não vai ter jeito. E tem. Eu tô aqui esperando o final. Ale, acho que já acabou de novo. Acabou e a gente ficou ali. Não é possível. Sim, a gente não fica disperso. Tá? Tô falando aqui dos psicólogos. A gente fica disperso nos fragmentos internos da psicologia, né? Onde que eu tô, onde que eu me encaixo, para onde que eu vou atuar, o que eu quero fazer, que esquece de ver o universo legal onde eu tô escorando minha bunda, minha aba. Cara, como é que você quer viver no mundo desconhecendo as regras desse mundo? E eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a psicologia, né? Mas olha o absurdo da mentalidade do brasileiro em 2026. As urnas eletrônicas são fraudáveis. Só quando o candidato outro ganha as eleições. Como assim, né? Gente. Mas é o discurso que está aí. A gente quer voltar para a eleição no papel? Pois é, né? Daqui a pouco estamos fazendo fogo riscando uma pedra na outra. A justiça eleitoral está cansada de mostrar
a indevasabilidade das urnas, mas continuam dizendo que elas são... É muito louco isso. É muito. Nós estamos habitando, eu não estou falando, o psicólogo com certeza, né? Mas olha como as coisas estão muito loucas nesse mundo. Então. A gente falou de Copa do Mundo, né? Que coisa. Acabou a Copa do Mundo, o presidente da FIFA, que é uma entidade eleita por todas as confederações continentais, resolveu que ia jogar a FIFA para o mercado. Vou abrir aqui uma empresa, fazer o que eu faço. Todas as confederações, a começar pela UEFA, a europeia, a começar pela UEFA. Não, você vai fazer isso, então você não precisa desistir. Então não vai ter mais nada que seja mundial. Meu Deus. É a síndrome do Trump. Eu olhei para você, não gostei, então eu vou colocar barreiras para você. Ou porque me disseram que, não sei nem quem foi que disse. Então vai aqui umas taxazinhas para você. Eu quero o petróleo do Irã, porque eu acho que eles estão cobrando muito caro, então eu vou lá e invento alguma coisa, taco e tomo conta. Nós estamos muito malucos no rolê. Nós estamos muito malucos. A gente está falando de preservação do planeta, né? De efeito estufa há mais de 20 anos, e a gente continua a passos largos fudendo com o planeta. Olha, nós estamos no segundo veranico do inverno. Vamos terminar o inverno no meio do El Ninho. Nós vamos torrar. Ali, Então não é privilégio do psicólogo ser maluco, é só isso que eu estou dizendo, tá? Exato, mas não sim, o vídeo de hoje é sobre a nossa maluquice. Qual maluquice? A de querer habitar um campo profissional, ter um título, pagar um conselho para ter o direito de exercer a profissão, sem ter a mínima ideia ou querer participar do que está acontecendo no cenário dessa profissão. A mesma coisa que eu querer morar num condomínio com as minhas regras, sem querer saber quais são as regras do condomínio. E aí, então eu quero fazer uma festa de arromba, tocar meu metal até a hora que eu quiser, e foda-se que tem lei do silêncio. É o meu prazer que é prioritário. Cara, nós estamos muito malucos, gente. Muito. Eu quero ter o direito de sair de sunguinha para passear com meu cachorro de manhã, de pijama. Ai, gente. A gente não tem noção mais de convívio social. Não. E você trouxe um ponto tão importante referente a isso que você falou agora, no início da live, falando da questão escolar, como nós éramos educados com educação moral e cívica, a outra matéria que você colocou na questão política. Organização Social e Política do Brasil. Organização Social e Política do Brasil. Olha, eu não conhecia essa. Conhecia só... Eu tive aula com o sargento do Exército. Olha só. Era uma escola pública, experimental da Lapa, que a gente conhecia como Jegueira. Não. Jegueira, experimental. Entra burro, sai débil mental. Né? A gente tinha aula de OSPB com o sargento da polícia, do Exército. Então, na época que a gente ia pro pátio toda quarta de manhã. Eu não quero que o militar volte, tá, gente? Por favor, não me confundam. Só estou dizendo o seguinte: conhecer as regras do mundo é fundamental para viver no mundo. Querer que o mundo se dobre ao meu desejo é narcisismo, é patológico, e nós estamos caminhando para o fim do planeta. E estamos vendo o reflexo disso na nossa própria profissão. Tá aí. Essa profissão é imediata. A falta de confiabilidade que a gente tem no mercado é disso. Exato. Eu não sei, a gente já está passando. Avançamos.
Mas, olha, é exatamente isso que eu ia falar. Eu ouvi assim, quando confundem, né? Um psiquiatra começa a fazer, estuda psicanálise, começa num percurso, mas aí faz. Não sabe se é psiquiatra ou é psicanalista dentro do consultório. Ele Né? não se leva a Aí sério. depois, quer dizer, ferra com a cabeça da pessoa que está ali, porque dá medicação, mas pede para deitar num divã. Ou ficar face a face. Gente, ou você faz uma coisa ou você faz outra, enfim. É uma Psicoterapia solidão. medicamentosa é uma coisa, exige uma metodologia, um tratamento Uma específico. metodologia, exata. Psicoterapia psicoterápica, assim, psicológica, é outra história que exige outras Psicoterapia emocional, metodologias. de emoções. E É. Ale, é é isso. isso, podemos tematizar as práticas alternativas. Isso. Vamos, Enfim, é interessante, porque assim, ó, pelo menos vai ficar gravado. Falamos, sim, trouxemos mais uma vez na luta. isso. Beijo, Beijo. obrigada, Ale. Até. Tchau.